O Flávio Tomé mandou aqui um assunto, eu achei até interessante, sobre o John Textor, essa polêmica toda que tá dando, Edmundo. Inclusive, cara, tem o Vasco no meio. Por quê? Segundo o John Textor, né, que, cara, por meio de inteligência artificial, eu acho impossível uma acusação por inteligência artificial falando que jogadores estariam em esquema, inclusive do São Paulo, supostamente, etc. Inclusive vai ter aí uma parada pesada. O John Textor pode ser até punido, né, do futebol, pode ser preso, caramba. E, cara, sabe o que mais me impressiona, Edmundo? Segundo ele, no Brasileirão de 2023, teve manipulação e o Vasco seria rebaixado e o Santos não. Sendo que o Santos, em lances capitais, foi um dos times mais ajudados do ano passado e o Vasco um dos mais prejudicados. Então, cara, essa tese dele, esse negócio de inteligência artificial, que tem manipulação, acho importante averiguar, dar uma olhada no que ele tem para apresentar, mas eu tô achando que é muita espuma para pouco chopp nisso aí, Edmundo. Olha, eu fiz 53 anos essa semana e estava muito acostumado com aqueles dirigentes apaixonados pelos seus clubes e que no passado falavam muito, né? E eram apaixonados pelos seus times. Me agrada o estilo Textor de ser, né? De estar apaixonado pelo Botafogo, de investir fortunas, até nem estar sendo feliz, né? Porque as maiores contratações chegam lá no Botafogo e se machucam e acabam não produzindo aquilo que o Botafogo precisa. Mas a teoria da conspiração, de manipulação de resultado, não me agrada. Não me agrada porque o futebol é um esporte super importante na vida das pessoas, tanto que a gente está aqui falando exclusivamente do Vasco, mas tem muita gente falando de outros clubes, tem gente que muda o humor, tem gente que, enfim, fica triste, fica doente, enfim, passa mal de acordo com os resultados. Mas aí, se a gente começa a dizer que esses resultados foram manipulados, a gente tira a alegria do torcedor, a gente tira a beleza do esporte, a importância do esporte na vida das pessoas. Eu acho que para isso você precisa estar muito convicto, ter muita certeza, muitas provas, como aconteceu lá em 2005, né, com a máfia do apito. Tinha ali provas concretas de que o árbitro, que eu, graças a Deus, não me lembro nem o nome, tinha áudios que comprovavam a manipulação dos resultados, a tentativa, pelo menos, de manipulação dos resultados. Ele foi. Não, ele tentou manipular, por exemplo, o jogo do Juventude e Figueirense, ele tentou manipular, mas o jogo foi 3-0 para o outro time, para o adversário, para o time que não poderia ganhar. Então, assim, eu acho que isso é que é a grande graça do futebol, porque você consegue, contra tudo e contra todos, no improviso, através do talento, fazer diferente. Então, fora isso, cara, eu acho que tem erro humano. O ser humano ele é falho, ele erra. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca errei. Todo mundo comete os seus erros. E a arbitragem não é só no Brasil. Eu tento o mínimo possível não falar mal do nosso país, né? A arbitragem no mundo inteiro ela é ruim. Num todo ela é ruim. Porque ela é interpretativa, sabe? Acontece o mesmo lance em situações, em jogos diferentes. Uma é marcada, a outra não é marcada, porque cada um enxerga de um jeito. Agora mesmo, eu falei da Libertadores que começou essa semana, os árbitros sul-americanos deixam o pau comer. Aqui no Brasil, qualquer faltinha, o árbitro para. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se adapta e tem gente que não. Mas vamos voltar a falar do John Textor. Eu gosto do estilo John Textor de ser, mas acho que ele está exagerando, sabe? Acho que ele está exagerando
E, cara, alguém tem que chamar a atenção dele, embora eu não acredite que lá no Botafogo ninguém vai ter essa coragem, né? Mas alguém precisa pará-lo, porque ele tá colocando em xeque a credibilidade do futebol brasileiro como um todo. O ano passado o Botafogo não foi campeão porque o Botafogo foi. Qual é a palavra? Para não ser. Eu ia falar uma, mas acho que é a mesma que você. Eu não quero ser injusto, porque daqui a pouco tem torcedor do Botafogo chateado comigo, mas faltou eficiência, Desconcentrou, faltou né? capacidade do Botafogo. A gente pode falar em falta de sorte? Acho que até pode, porque o Botafogo tomou empates aos 47 do segundo tempo, tomou viradas impressionantes como a do Palmeiras, né? Abriu 3-0, perdeu um pênalti quando estava 3-1, que faria 4-1, e tomou a virada de 4-3. Mas esse é a coisa mais gostosa que existe no futebol. Porque quando tem uma partida de basquete, quando tem uma partida de vôlei, não estou diminuindo esses esportes, não. Eu só estou dizendo que 99,9% das vezes o melhor ganha. O futebol não. O futebol tem um improviso, é jogado com os pés, que é muito mais difícil de você ter controle. Ele é jogado com a cabeça também, porque você precisa ter precisa ser super inteligente para jogar, não que os jogadores sejam exímios inteligentes, assim. Mas para jogar, você precisa ter velocidade de raciocínio muito rápido, tem que pensar muito rápido. Então, requer uma preparação gigantesca. E a gente é capaz de ver coisas maravilhosas. Assisto um programa que passa domingo de manhã aí na televisão, que está passando lá os gols mais bonitos da várzea, né? Que é o futebol de pelada. Então, assim, não é só no futebol profissional, não. O improviso está no futebol no modo geral. Se a gente tira isso do brilho, eu acho que o futebol, vou exagerar, mas eu acho que o futebol é a única coisa, agora fugiu a palavra mesmo, mas eu acho que eu vou me fazer entender. Das mais importantes lá que você fala, não? Não é isso também, mas quando os filhos nascem, quando os nossos filhos nascem, você não tem, eu tenho 4, para mim é mais fácil, você fala das lendas, né? De Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, essas lendas, né? Que a criança, sabe, ela fica. É o brilho. Fantasia, né? É uma fantasia gigantesca. Futebol é a única fantasia real. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Entendi. É a única fantasia, porque você fala do seu time para o seu filho, mostra vídeos, não sei o quê, e aquilo vai se realizando ao longo da vida. Por isso, a paixão gigantesca. Nós estamos chegando aí a 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro e é o esporte mais visto do mundo. Né? Então, não dá para tirar esse encanto, a palavra é essa, né? Esse encanto do futebol. E com essas palavras do John Textor, ele vai tirar o encanto do torcedor. Porque se está tudo manipulado, está tudo programado para A, B ou C, para um ser campeão, para o outro cair, aí você vai tirar o encanto e a beleza do futebol. E aí eu não concordo, e como eu não o conheço, me permito a gostar da figura e discordar da atitude. E realmente, assim, pelo que os relatos, pode ser uma inteligência artificial monstruosa que ele tá vendo. Mas agora, lances atípicos em jogos e formas de jogar atípicas, a inteligência artificial vai falar: "Pô, espera aí, isso aqui não é normal acontecer". Como o 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo, que ele tá falando que 3, 4 jogadores porque os jogadores não estavam bem no dia, cara. A inteligência artificial não vai pegar o mas cérebro do cara para saber como ele estava no dia. então, o que faria?
Qual seria a ação efetiva da inteligência artificial? Olha só, se eu não me engano, eu estava lá no 5-0, eu estava lá no Allianz Parque. Se eu não me engano, foi logo depois, foi logo na sequência do São Paulo ter eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu acho. Se você puder pegar aí as datas, eu acho que foi isso. Aí, eu que fui atleta durante uma vida, né? Porque eu não conto só o período em que eu joguei profissional. Eu fui atleta desde criança. Desde quando comecei a praticar futebol, comecei a jogar em clube, já tinha responsabilidade. E aí eu vou dar um relato que eu acho que pode ser importante nesse contexto. Um time entrou mordido, que foi o Palmeiras pela eliminação na Copa do Brasil, e outro entrou relaxado. 2 gigantes se enfrentando. E aí o grande, eu joguei em grande, joguei nos maiores e joguei em time pequeno também, né? Quando você joga em time pequeno, você toma 1-0 e você não sai ali do jeito de jogar, não. Você vai por uma bola, agora essa bola não vai te fazer ganhar o jogo, vai te fazer empatar o jogo. O mais importante é não tomar o segundo. Time grande, não. Você toma um, você vai para cima porque você quer ganhar. Aí a chance de tomar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, como aconteceu, é gigantesca. As coisas desandam, tem um expulso, um principal jogador do time machuca, enfim, aquelas coisas que a gente está muito acostumado a acontecer, né? Mas, geralmente, é estado de espírito, né? Que eu estou relaxado, quando eu acordei, meu irmão, está 2-3-0, ferrou, entendeu? Eu prefiro acreditar muito mais nisso do que, sei lá, uma água batizada, sabe, uma comida ruim, pó de mico no vestiário, sei lá, essas coisas que eu já vi as pessoas falarem por aí. E outra coisa, tô vendo que o pessoal falando, pô, mas tem que investigar. Ninguém tá falando que não tem que investigar, tá, pessoal? Tem que investigar sim, olhar com carinho, tal. Só que, por exemplo, eu acho que você vê um erro de arbitragem é muito mais fácil do que você falar que o jogador está comprado, etc. O Andrés Pereira na final da Libertadores lá que ele errou, que o Daverson fez o gol. Se tivesse a inteligência artificial, ia falar que o Andrés Pereira tinha sido comprado também, entendeu? Então acho que tem que olhar com calma. Tudo bem, tem que investigar, etc. Mas eu acho muito difícil que, com uma inteligência artificial, a gente veja algo desse tipo. Tem manipulação, foi provado ano passado, né? Tem jogadores que são comprados, etc. Né? Isso existe, mas eu acho que da forma ampla que ele está falando, acho muito difícil. Bom, vamos voltar para o Vascão, né? Vamos voltar para o Vascão. Já vou ler todos os superchats, aliás, tem um só. Vou ler agora. André Vitor. Boa noite, Ed Gui. Como justificar o gol anulado do Paulinho contra o Palmeiras? E o pênalti não marcado de mão do Yuri Alberto contra o Grêmio. Ambas situações favoreceram o Palmeiras. O do Yuri Alberto é um erro ridículo do juiz. Tinha que ter marcado pênalti. Mas erros, a gente vai ter erro todo jogo, gente. Todo jogo. Tem juízes muito ruins, muito ruins. O gol anulado do Paulinho foi ridículo também. Foi um erro, mas você vê que é um lance complexo também. Eu não acredito, de verdade, André. Eu acredito em competência de arbitragem, muito no Brasil. Inclusive, eu também acredito que sente pressão, que tem árbitros que cismam com alguns times. Essas coisas eu acredito. Agora, que foi uma manipulação para o Palmeiras ganhar o brasileiro, gente. Pelo amor de Deus, né? Quem errou o pênalti foi o Botafogo naquele jogo que estava 3-0, né, Edmundo? Estava 3-0, o Palmeiras tinha diminuído, tinha feito 3-1, e aí no segundo tempo teve o pênalti, o Tiquinho Soares bateu e o Everton, goleiro do Palmeiras, pegou. Então, cara, não dá para dizer que ali tem o problema do atleta dele, sabe? E ali, mas olha, imagina, se fosse ao contrário, eu não sei quantos pontos o Botafogo terminou atrás do Palmeiras, especificamente, mas nós estamos falando de diferença de 6 pontos. 3 que eu deixei de ganhar e 3 que o meu adversário direto
né, que foi o campeão, eu era líder. Eu perdi. 6 pontos, Edmundo. Acabou. Em quinto lugar. Então, eu teria 6 pontos a mais do que o meu adversário que ganhou. É uma diferença de 6 para lá para 6 para cá. Embora ia desanimar também, né? Os adversários. O Palmeiras já tinha largado, cara. O Palmeiras já tinha largado. O Palmeiras estava apostando tudo na Libertadores e tinha largado o Brasileiro. Tem uma declaração do Abel dizendo: Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Foi o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro e talvez um dos piores de um time que não caiu, né? Ou de um time que foi a Libertadores, porque o segundo turno do Botafogo foi ruim. Então, o que faltou ali, talvez tenha faltado, sabe o quê? Coragem dele, do próprio John Textor, de bancar o Luiz Castro. Ele não é bilionário? Por que ele não bancou a permanência do Luiz Castro? Por que ele não bancou a vinda, sei lá, de um técnico como o Mourinho? Sei lá, estou aqui chutando. Um técnico grande. Não, ele acreditou que podia ganhar com técnicos interinos e depois trouxe o Thiago Nunes, que eu não sei quem foi que indicou para ele, que deu a certeza para ele que o Thiago Nunes seria. Teve um outro português também no caminho, né? Que ficou pouco tempo. Putz, agora eu vou lembrar. Foi o Luiz Castro e depois entrou um português, né? Deixa eu ver. Falou um o monte chat de vai lembrar besteira. pra gente. Falou mal do Brasil. Mas, enfim. Liga do céu. Vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco. Esquece.